Sei que você pode estar se perguntando, né? Pô, a gente sempre viu uma impunidade tão grande, né, dentro da política brasileira. Por que agora seria diferente com Alexandre de Moraes? Bom, eu te falo nesse vídeo aqui que com Alexandre de Moraes o contexto poderia ser diferente antes, mas agora, né, a gente está vivendo um outro momento onde tem algumas frentes que estão pressionando demais Alexandre de Moraes. Pessoal, isso pode fazer com que sim, ele seja afastado ou seja transferido, se é que você me entende, para um regime fechado, pessoal. É exatamente isso. Então eu vou te contar nesse vídeo quais são as possibilidades que hoje existem para sim Alexandre de Moraes ser afastado do seu cargo ou ser transferido para um regime fechado. Então fica nesse vídeo aqui que eu vou te contar, pega um café, ok? E deixa o seu like pra gente ajudar a compartilhar a verdade, sempre a verdade aqui no Brasil e no canal O PV Disse. Pessoal, vamos lá. Quais são as frentes que estão, né, ali batendo na porta, né, e pressionando Moraes a sair, pessoal? Exatamente isso. A gente lembra que no inquérito das fake news, Alexandre de Moraes cometeu diversas barbaridades e isso está na nossa memória, né? Isso hoje está, né, estamos sofrendo as consequências, a gente não sabe, né, o real motivo pelo qual ele fez isso, se foi, né, por ideologia, se for por mando, por exemplo, de um governo, do atual presidente, ou se foi por money, por dinheiro, pessoal, exatamente isso, né? E o que mais agora, né, a gente tá tendendo a pensar é que isso foi por razões monetárias, pessoal, exatamente isso. E aí como é que fica, né? Quais são as outras frentes que estão pressionando o Alexandre de Moraes a sair? Eu vou te contar aqui agora. Bom, a gente tem uma pressão externa, ok, de Trump colocando aí, né, impondo ao Brasil, ou vocês agem desse jeito, ou não, né? Ou vocês agem desse jeito, ou eu vou entrar, ou não terá mais, né, como eu ser bonzinho com o Brasil. Pessoal, nós brasileiros estamos, além de estarmos acostumados com impunidade, também não estamos acostumados com conflito, pessoal. É exatamente isso que eu tô te falando. Então é por isso que a gente nunca acredita que algo pode acontecer realmente, né? Mas e aí, qual que é a outra frente que está ali batendo na porta de Alexandre de Moraes, né, que tá pressionando ele? André Mendonça, pessoal, sim, agora André Mendonça, o atual, né, substituto de Toffoli, né, antigo, né, e uma pessoa aí que está quase ali tendo, né, um futuro não muito bom para ele e sua família, pessoal, mas André Mendonça, hoje relator do caso Master, tem sim, tem a caneta, tem o poder e tem a denúncia da PF para poder afastar Alexandre de Moraes. Você acredita nisso? Pois é, eu também não acreditava, mas sim, ele está conversando hoje com o Fachin, foi por isso que eu deixei essa matéria aqui da Revista Oeste, sobre exatamente isso, pessoal, ou seja, discutem caso do Banco Master. Encontro teve como pauta citações aos ministros Moraes e Toffoli identificadas no telefone do banqueiro Daniel Vorcaro, pessoal, exatamente isso. Só que assim, o que tá acontecendo? O Daniel Vorcaro, ele tá hoje numa cela de 3 metros quadrados, ok? Uma cela de 3 metros quadrados num presídio federal, ela tem ali uma cama de concreto, né? Realmente desconfortável e realmente impactante para um ex-banqueiro que estava acostumado com luxo. Imagina só o conflito mental que ele está tendo, né, ali dentro da mente dele, né, e ele realmente está desesperado, pessoal. Sim, saiu ontem, né, uma notícia de que Daniel Vorcaro estava dando gritos e berros dentro da sua cela, dizendo que ele sustentou todo mundo e que agora ele está ali abandonado e de que ele, né, vai fazer uma delação e tudo mais. E sim, pessoal, o nome disso é desespero. Obviamente, não é uma pessoa que estava acostumado com toda uma vida luxuosa. Ser transferidos agora para o regime federal mexe muito com a cabeça. Eu imagino que ele não irá aguentar, pessoal. Então essa é a outra frente, ou seja, já vimos 3 frentes aqui e agora a quarta frente é realmente uma construção do próprio Alexandre de Moraes contra ele mesmo, pessoal. Sim. Então, a gente já tá há um mês praticamente, né, vendo todos esses escândalos acontecendo, né, até um pouco mais, ok? A gente começou o ano, né, com grandes ações, né, a gente viu o Maduro ser preso e tudo mais, mas agora no dia 9 de fevereiro, pessoal, Alexandre de Moraes, ele trocou o seu número de telefone. Pô, por que você troca o seu número? E sim, pessoal, é comprovado, a PF viu, ó, esse era o número que Alexandre de Moraes usava há não sei quanto tempo, né, muito tempo, e no dia 9 de fevereiro agora ele mudou e está com um número novo. Sim, pessoal, exatamente isso. E o porquê que ele fez isso? Será que ele quis queimar alguma coisa, né? Será que ele quis se livrar de algo, pessoal? Então, assim, são 4 possibilidades, são 4 frentes, ok? Que estão pressionando. Na verdade, contando 5 agora com a movimentação do Congresso, exatamente, que ontem, né, fez, né, um grande ato em pedir o impeachment de Moraes, obviamente, e também pedir o afastamento de Davi Alcolumbre, pessoal. Então, assim, por que a gente sempre vê impunidade na política brasileira? Porque desde o Congresso, a PGR e agora com o Supremo Tribunal Federal, todo mundo comunado,
todo mundo ali ameaçado, não sei, né? Não sei como eles conseguem, ou todo mundo guiado por uma ideologia, né, de um presidente que nem deveria estar lá, né? Por que será que isso acontece? Então existem várias suposições que a gente deve fazer, né? Porque assim, é muita gente comunada, é muita gente junta ali em prol de uma vontade simplesmente de um grupo pequeno de pessoas, né, que no caso é o PT, né, que ali quer impor ali a sua dinâmica política sobre a população, que não é o melhor para nós, né? O melhor, assim, que a gente tem, obviamente, é o que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, né, um país ali com a democracia, com a garantia das leis, né, da Constituição, ali, a garantia da democracia e do ato de ir e vir da sua população, pessoal. E aqui no Brasil a gente não vê mais isso, né? Quantos exilados políticos a gente tem hoje de direita, né, que foram ali perseguidos por Alexandre de Moraes no inquérito das fake news. Então, pessoal, todos esses escândalos que a gente tá vendo agora, essas mensagens do Worcaro e tudo mais, isso é só a ponta do iceberg, né? O que a PF tem realmente em mãos é muito pior, pessoal. Então, assim, essa última prova, né, essa última análise que a PF tá fazendo, não que seja a última de fato, né, mas essa última notícia em relação, né, que tá saindo ao Alexandre de Moraes, ao telefone dele, ao número que ele mudou, está mexendo muito, né, com ali a decisão de Mendonça, a decisão de Fachin também, em proteger a imagem do STF e sacrificar uma cabeça, que seria o mais justo, pessoal. Ninguém vai recriminar se eles afastarem Toffoli e Alexandre de Moraes. É fato, você se deixou ali levar, né, por uma proposta ali, você deixou a sua ganância, né, agir mais forte, você cometeu um erro, você está apto a sofrer as consequências, pessoal, exatamente. Então, assim, por que eles querem ter uma atitude errada e não sofrer as consequências? Fica um tentando encobertar o outro, né? A gente vê o Paulo Gonet também, pelo amor de Deus, o Paulo Gonet ali, né, criticando o Mendonça por causa da prisão de Worcaro. Então, assim, é nítido que a gente vê ali as pessoas realmente, né, comunadas e juntas em prol de algo totalmente errado, totalmente ilícito, pessoal. Então, assim, né, a possibilidade que agora o Moraes tem de ser tirado de jogo aumentou de, sei lá, 60% para 95%, pessoal. Então a gente tem que ver o que vai acontecer agora nas próximas horas, nos próximos dias, né? Até hoje mesmo, no momento que eu tô gravando esse vídeo, podem ter decisões que mude todo o cenário agora, né? No momento que você esteja vendo, né, este capítulo aqui da série STF em chamas, pessoal. Sim, então o que a gente tem que analisar sobre isso é de que, né, não de que de fato vai acontecer um afastamento, mas de que as movimentações elas aumentaram de número. A gente tem vários pontos de movimentação, como eu disse: pressão externa, Mendonça, delação de Worcaro, movimentação do Congresso e agora o próprio Alexandre de Moraes, né, tomando uma ação que vai contra ele mesmo, né? Muito suspeito essa mudança de número de telefone. Então, é essa análise que a gente tem que fazer. A gente tem que estar vendo o que está rodeando, quais os movimentos que farão com que Alexandre de Moraes seja afastado ou vá para um regime fechado, né? Qual a quantidade de movimentações que estão acontecendo para fazer com que isso aconteça. Então, esse número está aumentando, ok? E a gente precisa aumentar muito mais. E como que isso vai aumentar? Né? Ou com uma delação, né, do Daniel Worcaro, ou com mais provas que a PF vai falar, ó, tá aqui, identificado e não tem como negar. Então, essas coisas estão prestes a surgir e prestes a chegar. E é isso que o André Mendonça tem que raciocinar e tem que pensar, ok? Que vamos esperar, né, a contundência das provas para a gente tomar uma atitude, tomar uma decisão que sim, faça efeito, surta efeito, assim como surgiu um pequeno, já quando a gente viu ali a retirada de Toffoli da relatoria do caso Master, pessoal. Obviamente que a gente tem que, né, querer, né, que as consequências para Toffoli também sejam pior, mas fique tranquilo, que a PF acabou agora de achar ilegalidades financeiras, ok, nas movimentações ali das contas de Toffoli. Então são duas pessoas, pessoal, que realmente elas já estão prestes a sair. Fiquem tranquilos, né? A gente estava acostumado com uma impunidade muito grande porque os escândalos ainda não tinham saído até ali meados de 2025, ou até mais pra frente ainda, né? A gente começou a ver todos esses escândalos saírem, né, em novembro de 2025, ali outubro, ok? Depois também, né, da Lei Magnitsky, que foi aplicada e depois retirada. Mas assim,
é um movimento que demora, pessoal, porque essas pessoas estão lá já há muito tempo e são partes do poder que são muito delicadas e sensíveis e muito fortes também, né? E a estratégia que eles armaram, as pessoas que eles corromperam, também fazem parte dos outros poderes e eles se defendem, pessoal. Então, assim, o que a gente precisa colocar é a maior quantidade de tanques de guerra em volta, ou seja, cada um desses tanques, né, é um dos motivos que eu te falei, delação, pressão externa, André Mendonça na relatoria do Master, agora o próprio Alexandre de Moraes, né, se auto-boicotando ali, né, mudando o número e tudo mais, para, né, tentar se livrar de alguma prova. Então, assim, quanto mais números de movimentações externas ao Alexandre de Moraes estiverem pressionando-o, a gente vai ver ali o aumento, né, dessa realidade que a gente quer, que é ver o afastamento do Alexandre de Moraes acontecendo. Entendeu? Então, vamos ver como é que vai ser o desenrolar dos próximos, né, capítulos aí da série STF em Chamas, né, ou do jeito que você quiser chamar, ou seja, Brasil em Chamas, né? Porque o que a gente tá vendo hoje é inacreditável e eu acho que sim, é muito maior aí, acho que é o maior escândalo da história recente do Brasil, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo, ok? Espero que o próximo vídeo tenhamos novas notícias aqui em relação a Alexandre de Moraes e Toffoli, mas fique tranquilo que para ele lá em cima já tem algo muito bem guardado para qualquer pessoa que tente fazer ao mal a o próximo, pessoal, ok? Nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço. Pessoal, esse aqui é o canal PVDisso, vou pedir para você deixar o seu like, comenta também se você acha que isso está próximo, se você acha que minha análise ou meu raciocínio está correto, ok? E pra gente, né, poder compartilhar a verdade, sempre a verdade aqui no Brasil, ajuda muito, pessoal, o seu like ajuda muito a gente, ok? Então, um grande abraço do PV Disse.